Moraes e o STF foram desmoralizados. A Polícia Federal não achou os mega financiadores do 8 de janeiro. É isso mesmo, gente. Para quem pregava que houve um ataque orquestrado, com antecedência, com grandes financiadores por trás, como o Moraes e a sua turma juravam, já pode ir tirando o cavalinho da chuva. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a fala do próprio diretor-geral da Polícia Federal que prova duas coisas. Primeiro, não teve participação da família Bolsonaro, da Michelle e do Eduardo. O que é importante dizer depois do vazamento da delação do Mauro Cid nessa semana, que sugeria o contrário. 2. Não teve financiamento centralizado do golpe. E em terceiro lugar, eu vou te fazer uma revelação bombástica de uma falha fatal para essa tese do golpe do STF que vai deixar você abismado com o desmonte do castelo de cartas. Mas vamos direto ao ponto. Andrei Rodrigues deu uma longa entrevista ontem para o Roda Viva e ele falou de vários assuntos. Do 8 de janeiro, de Bolsonaro, de assuntos da política brasileira. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para você é este aqui sobre a família Bolsonaro. Acompanhe aqui comigo este trechinho da entrevista. Michelle Bolsonaro não foi indiciada no inquérito. Isso me autoriza a dizer que as investigações que se sucederam a primeiro anexo da delação não confirmaram nada sobre ela? Fausto, volto a insistir a questão técnica da delação. Ele, ao colaborar e citar algumas pessoas, aponta alguns elementos que podem nos levar a coletar provas para responsabilizar ou não essas pessoas. No caso concreto, está lá no relatório do inquérito policial, não houve a busca de outros elementos que pudessem confirmar de que essas pessoas tenham participado. O fato de ser de um grupo radical, um grupo moderado, um grupo light, isso não traz nenhuma consequência jurídica para o processo. É importante saber qual foi a efetiva participação das pessoas para o conceito criminal, para a ação criminosa que foi ali desenhada. E é importante... Gente, olha só então, como você viu, o Andrei Rodrigues descartou o envolvimento da Michelle e do Eduardo Bolsonaro. E por que isso é importante dizer isso, Deltan? Porque como eu mostrei no vídeo ontem aqui no canal, vazou na imprensa o primeiro depoimento da delação do Mauro Cid e ele dizia que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro fariam parte de uma ala radical que queria o golpe. E lá eu apresentei os problemas dessa delação no vídeo que eu vou deixar para você no final da tela e na descrição. E agora a entrevista do Andrei Rodrigues mostra que a declaração dada pelo Mauro Cid não foi confirmada em relação a Michelle e Eduardo Bolsonaro. E, como eu disse ontem, o depoimento lá do Mauro Cid, por si só, ele não poderia ser usado para acusar ninguém. Ele não para em pé. E um dado muito importante aqui. O relatório da investigação que a Polícia Federal apresentou no final do ano passado foi o fim da investigação. Ou seja, eles deram a investigação por encerrada. Então a Michelle e o Eduardo não deverão responder por isso, por não existir nada que pare em pé contra eles. Agora vamos para o segundo trecho que eu quero te mostrar, que é aqui o mais bombástico. Acompanha aí comigo. O relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores dessa investigação. Como o senhor vê? Então, entenderam, gente? O diretor-geral, ele disse que a investigação já acabou e que a conclusão é que não havia um cérebro por trás, não havia aí algo organizado, ou dois financiadores, um financiador, mega financiadores, uma ação orquestrada, mas sim o que ele disse é que existia aí um movimento orgânico, desorganizado, com ajudas dispersas, esporádicas, insumos de alguns, logística de outros e assim por diante. E isso nos traz uma revelação bombástica, que é a terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Se não tinha uma atuação organizada dos manifestantes do 8 de janeiro, dirigida a partir de um QG central, mas sim um movimento orgânico e desorganizado, como é que pode um conjunto amplo de pessoas responderem por golpe de Estado? O que a investigação revelou é totalmente o contrário à tese da PGR, do STF, de que as pessoas estavam lá no 8 de janeiro e se organizaram para dar um golpe. Não!
O que se provou é que as pessoas se juntavam, iam ali se ajudando, somando, cada um com uma contribuição diferente. E se assim era, como supor que eles tivessem uma única motivação? Tudo aponta na direção contrária. E essa é uma falha fatal para a tese do STF e do governo Lula, que adoram ficar aí repetindo essa narrativazinha aí de que houve uma tentativa de golpe para se colocarem como salvadores da democracia. Dá uma olhadinha aqui nessa análise sensacional que eu vou mostrar para você, do Cláudio Dantas, e vai curtindo o vídeo para mais gente entender como essa tese do golpe do 8 de janeiro não passa de uma narrativa. Olha aí, ó. Polícia Federal descobre falha fatal na tese do STF sobre o golpe. Bom, se não havia um grupo de financiadores, como a PF pode dizer que havia um grupo de planejadores ou então de organizadores? Como a PF pode dizer que havia uma organização criminosa? Como vai dizer que há um mandante ou autor intelectual por trás de tudo, que houve um plano? Sem financiamento coordenado, fica evidente que nós tivemos, na realidade, pessoas que se voluntariaram para pagar passagens diárias de grupos de amigos e conhecidos, da turma da escola, da comunidade, da paróquia, para ir a Brasília protestar. Uma massa de gente insatisfeita com os rumos do país, com a descondenação e a reabilitação política do Lula e com a interferência do TSE no jogo eleitoral. No meio dessa gente, claro, alguns radicalizados, agitadores, gente que depredou patrimônio público. Gente, é isso. Não tinha grupo de financiadores. E se não tinha organização criminosa, não tinha mandante, não tinha plano de golpe, não tinha nada no 8 de janeiro. O que fica comprovado mais uma vez é que o 8 de janeiro foi uma depredação desarticulada ao patrimônio público e não tinha uma articulação para derrubar a democracia. Isso é balela. Nada diferente do que o MST e a esquerda fizeram naqueles mesmos prédios, numerosas vezes, depredando o patrimônio público, sem jamais serem esmagados pelo Estado por conta disso. Curte então e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa entender o que está acontecendo e o duplo padrão do STF para a direita e para a esquerda. E eu aproveito para deixar aqui uma palavra de sabedoria com o versículo bíblico que diz lá em Efésios 4:25. Separei para você. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Que nós possamos sempre ser anunciadores da verdade em qualquer situação, porque o Brasil está carecendo de gente que reconheça os fatos, a verdade, o que é um pressuposto essencial para a justiça. Se nós não temos hoje justiça, é porque nós não temos o reconhecimento e a busca sincera da verdade. Um grande abraço.